para dar continuidade, para darmos continuidade à nossa jornada, que busca, pensar a pergunta sobre o como podemos viver juntos. Convidamos, então, o professor Rinaldo Voltolini, da USP, para compor a mesa, então. O professor Rinaldo é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Seu trabalho tem grande relevância para o campo aberto pelos estudos em psicanálise e educação. O professor Rinaldo é membro do LEPSI, da USP, coeditor da revista Estilos e Clínica, e foi, nos anos de 2017 e 2018, coordenador do GT Psicanálise e Educação da ANPEP. Ele tem muitos livros publicados, sendo o seu mais recente livro, Psicanálise e Formação de Professores, Antiformação Docente. Passamos, então, a palavra e desde já agradecemos antecipadamente por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco hoje, participando da jornada. Muito bem, boa tarde a todos, todas. Para minha alegria retornar a Porto Alegre, cidade que sempre me traz boas lembranças, tantos colegas, parceiros de trabalho que construí aqui, assim como os lugares que sempre me agradam muito visitar. Também queria, de saída, agradecer ao NUPEC e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul pelo convite, em particular a Simone, que me fez pessoalmente o convite. É sempre, mais que um convite, uma convocatória quando vem do grupo NUPEC, porque, de fato, é um grupo com quem a gente tem uma relação antiga de trabalho, de transferência de trabalho. E, se não necessariamente temos as mesmas respostas, temos as mesmas perguntas, que é sempre aliás, o que há de melhor que pode acontecer na troca entre os grupos é termos as mesmas perguntas. Por isso, esse tema proposto, tema convocante para nosso encontro, para mim foi recebido com naturalidade, porque é um tema que tem a ver com nossas pesquisas, nossas discussões, já também há longo tempo. E queria começar com 3 observações preliminares, que já me ajudam também a introduzir um pouco do que eu trouxe para desenvolver aqui com vocês e debater. A primeira delas é 3 observações preliminares acerca do título do encontro e que me subsidiam, de certo modo, a dizer um pouco o título que eu propus para essa mesa, que, fugindo um pouco ao meu estilo, porque, apesar de me reconhecer lacaniano de filiação, não costumo aderir ao lacanês, que, para mim, é uma língua paterna, não uma língua materna. E o título dado a essa palestra pode parecer um pouco escrito em lacanês, a falta incomum, mas vou tentar, ao longo da minha fala, desdobrar um pouco e explicar o que eu quero dizer com isso. É que o título me pareceu uma constituição de uma fórmula bem precisa que tem a ver com o que eu quero dizer de modo preciso nessa intervenção. Então, fazendo as 3 observações preliminares acerca do título do encontro, como viver juntos, a primeira delas diz respeito ao fato de que essa questão talvez traga, em primeiro plano, algo da ordem do sintomático. Quer dizer, colocar sua forma de pergunta. Como viver juntos significa, de um certo modo, estar atestando ou constatando, pelo menos, que a gente tem tido alguma dificuldade, algum impasse nessa ideia de viver juntos. A segunda delas é anunciada no próprio argumento convocatório do encontro, quando se diz ali, todos podem reler, que essa é uma pergunta da ordem do impossível, quer dizer, que traz à tona aquilo que o Freud chamou impossível enquanto uma categoria lógica. A gente vai tentar também desdobrar um pouco esse assunto. No sentido de que é uma pergunta que, no fundo, podemos considerá-la sem uma resposta definitiva, mas que, ao mesmo tempo, abre espaço para que a gente pense isso dialeticamente, entre o que, de um lado, é o impossível, e, de outro lado, modos em que a gente tem tentado contornar esse impossível.
né, que vão formando aí o que a gente chama de, em psicanálise, o conjunto dos possíveis. Terceiro e último comentário, diz respeito ao fato de que essa formulação, né, sob forma de pergunta, como viver juntos, também já marca, já atesta uma certa demarche psicanalítica no assunto, porque ela, digamos, talvez se a gente estivesse numa demarche um pouco mais sociológica, talvez a pergunta fosse como vivemos juntos. Né? Como viver juntos supõe essas duas dimensões, né? Tanto como estamos vivendo juntos, mas ela comporta aquilo que o Derrida chama de uma abertura indecidível, né? Como viver juntos, traz à tona uma questão com relação ao fato de que essa questão permanece sempre em aberto, mesmo que contingencialmente a gente encontre maneiras de viver juntos. Para a psicanálise, essa questão se tornou uma questão programática. Né? Como viver juntos é uma questão que faz parte do programa da interrogação psicanalítica. Né? É possível ver vários desdobramentos dessa questão em vários textos de Freud, não vou citá-los todos, nem interessa para o nosso percurso aqui, mas quando eu digo programática, quero dizer que, e aí vou sintetizar talvez a tese freudo-lacaniana aí, que nos permite dizer isso, vem do fato de que, digamos, quando o Freud se dá conta, né, da passagem do que a gente pode chamar do instinto para a pulsão, ele está se dando conta de uma tese que faz uma marca em relação a uma discussão comum nas ciências humanas, né, com relação à natureza humana. Ao que se pode chamar natureza humana, embora a posição da psicanálise, como todos vocês sabem, em maior ou menor grau, é a de afirmar que não há uma natureza humana, mas que há uma condição humana, né, e que essa condição é derivada de um indeterminismo. Então, há outras posições que, como vocês sabem, estão mais do lado daquele que poderia chamar de um inacabamento, né? O ser humano como alguém que nasce inacabado e que vai se completar ao longo do seu desenvolvimento. O desenvolvimento seria uma forma de completar isso em relação a que ele nasce inacabado, mas a posição da psicanálise, estrito sensu, não é de que o ser humano nasce inacabado, mas que o ser humano nasce indeterminado. Ou seja, primeira ideia que nós podemos disso extrair em direção à ideia do comum é que o comum para o ser humano não está dado de saída, como estaria dado numa perspectiva instintiva, por exemplo. Né? Há tipos de gregarismo que compartilhamos com os animais. Né? Embora o gregarismo humano, e o texto famoso do Freud, Psicologia das Massas, exemplar no sentido de mostrar a especificidade do gregarismo humano, mas se a gente encontra em outras referências da filosofia, por exemplo, como a própria Hannah Arendt, né, citava agora há pouco como referência de alguém que também postula essa ideia de que não há uma natureza humana, mas uma condição humana. Inclusive, um dos títulos do livro dela é A Condição Humana, justamente, de um dos livros dela. Mas citando filósofos gregos antigos e dizendo que a característica específica, o peculiar do ser humano, não é a sua condição social, mas sua condição política. Já que condição social compartilhamos com outros animais. Por exemplo, se a gente quiser, animais que têm estrutura social bem definida, como as formigas, as abelhas, os cupins, ou mesmo outras estruturas sociais, como as de horda, ou as coletivas, por exemplo, entre lobos, entre cachorros do mato e tudo mais. Há ali um tipo de gregarismo, né, que é distinto do ser humano, por essa razão essencial que tem a ver com a diferença entre o que é política e o que é social. Né? Digamos, política, a ideia de polis, do vários, né, do estar entre vários, supõe que entre esses membros do vários haja relação de afetação. Né? Então, eu posso estar entre vários, mas não estar com
alguém. Né? Essa é uma boa distinção para pensarmos a diferença entre um comum pensado do lado humano e um comum pensado dentro desses gregarismos que a gente encontra em algumas espécies animais. Um exemplo que eu sempre conto para os meus alunos é o das formigas, porque em algumas espécies de formigas, elas têm um hábito semelhante ao nosso humano, que é de enterrar seus cadáveres. E os seres humanos descobriram isso fazendo um experimentozinho bem simples, que é, descobriram que a forma como uma formiga reconhece que a outra está morta é através da exalação de um feromônio. Então, resultado, se extraiu esse feromônio, sintetizou-se, jogou-se sobre uma formiga viva, e aquela formiga que é especializada, né, chamada formiga funerária, que vai até o local localizar a formiga que está morta, supostamente morta, pega essa formiga que está viva, bota nas costas, porque ela está exalando o feromônio, e enterra. Quer dizer, nada que uma formiga possa dizer para a outra a afeta. Né? O jus esperneandis da formiga não muda nada o fato de que fedeu, morreu. Né? Cheirou mal, morreu. A formiga que está levando a outra é incapaz de entender, de ouvir, de escutar, de interagir, ao ponto de que aquele gesto indica outra coisa, uma outra cena, que não aquela que ela está instintivamente programada para. Então, você tem aí um comum que não é o mesmo comum do humano. Né? Aí chegamos ao cerne do tema que eu proponho para a minha intervenção, que é a falta em comum. Proponho dizer a vocês que a tese freudo-lacaniana é que o comum no humano é um comum que se organiza em torno de e não com o outro. O com o outro é subordinado ao em torno de. Em torno de quê? De uma falta. Se a gente pudesse dizer numa só frase, o que nós humanos temos em comum, totalmente em comum, é que algo nos falta. E que é em torno dessa falta que a gente constrói singularmente alguma coisa. Né? O Lacan insiste muito com esse par solitário-solidário, né? Tentando dizer que, mesmo no cerne de uma solidariedade, há uma, vou forçar os termos aqui, uma solitariedade irreversível, irremediável, que não nos impede de estar com o outro, mas nos impede de estar com o outro, de modo que isso, que é do extremo singular, do que ele vai propor chamar de uma diferença absoluta, algo dessa diferença absoluta não pode se apagar. Mesmo quando Freud fala no Psicologia das Massas, que quando a gente está em massa, quando a gente está em grupo, há uma tendência ao apagamento da dimensão individual, né? Em prol de um funcionamento, digamos, estou dizendo de modo esquemático, claro que essa discussão mereceria muito mais detalhamento, mas para que a gente vá direto ao ponto, em Freud a gente teria essa estrutura de que a massa tende a apagar o individual. Então, Freud chega a mencionar essa ideia, né, de que em grupo a gente tende a fazer coisas que no plano individual se censuraria a fazer, mas mesmo no grau máximo de identificação com o grupo, não se apaga isso que a gente chama de o Jorge Alemann, que é um autor da psicanálise que eu gosto muito de acompanhar, chama de solidão comum. Né? O que temos em comum é uma solidão, ou seja, essa relação com algo que falta, que nos faz ficar sempre em referência com um certo consigo mesmo, mas que é a base, digamos, a plataforma desde a qual a gente consegue ir em direção ao outro. Né? Bom, por que estou passando por aí? Porque isso é a forma como a psicanálise recorta esse assunto do comum, e nisso ela tem uma palavra específica, peculiar a dar, que é um pouco diferente, digamos, da demarche sociológica. Por isso diz que talvez, se estivéssemos numa demarche sociológica, a pergunta do encontro fosse mais como vivemos juntos. Né?
mas porque, digamos, a condição social, essa é a peculiaridade da psicanálise, ela não está dada e nem garantida de início. Ela precisa ser construída. Mesmo que a gente possa dizer que qualquer um de nós nasceu numa condição que já estava socialmente dada, mas estou dizendo como esse infans, como esse neófito, para usar uma expressão filosófica, adentra esse universo que já está constituído antes dele. Né? Sabemos que esse percurso aliás, essa é uma das razões pelas quais a tradução da obra freudiana em espanhol é mais bem-sucedida do que em português, porque nesse texto em que se traduz em espanhol, né, a pulsão e seus destinos, em português ficou como instinto e suas vicissitudes. A pulsão e seus destinos é uma tradução mais interessante porque ela introduz a ideia de destino, né, ou seja, destino supõe que essa condição social não está dada na origem. É preciso percorrer um caminho para chegar a ela. Né? O que nós temos no início é uma potencialidade disso acontecer, mas não uma garantia, não há nenhuma relação, digamos, a história que vai se produzir daí para frente não é da ordem do necessário, é da ordem do contingente, e por isso pode sofrer vicissitudes, pode sofrer incidentes, acidentes que fazem com que o curso disso tome uma outra direção. Aliás, também gosto sempre de lembrar aos meus alunos que a própria palavra humano deriva de humus, que é um parentesco que a gente não gosta muito de lembrar. Né? Ninguém gosta de achar que descende de humus. Mas humus é nada mais, nada menos que um resto metabólico, ou seja, resto de uma operação de transformação de alguma coisa em alguma coisa. Né? Então, isso por si só já falaria do lado da inexistência de uma natureza humana, a natureza no sentido de algo dado, mas de algo no qual a gente se torna. Né? Então, esse comum, como não está dado pela perspectiva instintiva, né? O Freud, tanto Freud como Lacan insistem muito nessa ideia de que é na vacância instintiva, né, de por sermos, digamos, animais frágeis do ponto de vista instintivo, é na vacância instintiva que se instaura uma riqueza, acho que podemos chamar assim, né, um determinismo outro, que vai fazer com que esse espaço deixado vago, ou nesse espaço deixado vago, alguma coisa se institua. Né? Então, digamos, como esse comum não está dado de saída, ele está dado na chegada, e é alguma coisa que, dado já não é uma boa expressão para falarmos disso, porque ele não é da ordem do dado, mas é da ordem do permanentemente constituído ou permanentemente sustentado como tal. Né? Quer dizer, esse comum não está dado de uma vez para sempre, assim como Freud dizia que, embora a gente possa falar de uma civilização que se opõe à barbárie, a possibilidade da barbárie não está superada de uma vez para sempre. Né? Ela está aí inscrita, e a história que pretende evitá-la precisa ser sucessivamente escrita. Né? Esses dois termos também nos ajudam muito a pensar. Então, podemos pensar que a falta é inscrita e aquilo que se organiza em torno dela é escrito. Tá? Então, nesse sentido, o que temos em comum é uma falta. Mas o que quero dizer exatamente com isso, ou fazendo esse percurso, é para chegar a uma análise, e aí o campo da educação vai me ser bem propício, eu vou tomar alguns exemplos contemporâneos para que a gente discuta isso. Essa análise que passa aí por como a psicanálise concebe estruturalmente o comum, a ideia de comum, nos permite pensar, então, no outro polo, que modos a gente tem formulado para constituir esse comum. Né? Então, saímos de um polo da análise que é mais estrutural para um polo da análise que é mais da ordem do contingente. Né? Qual é o arranjo
contemporâneo que nós temos dado para esse comum. E aqui vou pedir licença para usar a expressão contemporânea, porque os meus amigos da história sempre me dizem que é inadequado chamar uma época de contemporânea, né? Por uma razão simples, contemporânea é referente ao tempo em que estamos vivendo. Então, eles me dizem com correção, né? Assim, bom, mas a próxima época pós-contemporânea você vai chamar do quê? Né? Se contemporânea é uma época, que nome você dará às próximas? A quem eu respondo do seguinte modo, mas eu estou preferindo chamar a nossa época de contemporânea, apesar de outros nomes com os quais também compartilho, mas parcialmente, de autores que certamente vocês conhecem, que vão preferir chamar de hipermodernidade, ou de pós-modernidade, ou de modernidade líquida. São nomes que vão sendo dados conforme a premissa que você estabelece de início para nomear a época em que vivemos, mas todos eles testemunham ao mesmo tempo, reconhecem ao mesmo tempo que a gente estaria diante de um recorte diferente que sugere que a gente faça uma leitura da contingência histórica específica e que já não seria mais aquela da modernidade, né? Daí a preferência pelos nomes pós-modernidade, hipermodernidade ou modernidade líquida, dependendo do autor. Eu insisto no nome contemporâneo porque, para mim, ele marca uma coisa própria à nossa época, que é não estar presente no seu próprio tempo, mas encerrado no seu próprio tempo, né? Como se não houvesse outro tempo que não fosse o tempo presente. Então, proponho que a gente chame nossa época de contemporânea por causa disso. E aí faço referência, para dar um nome, um ponto de partida para a gente fazer essa análise do contemporâneo, e aí dentro vou pegar 2 exemplos da educação para que a gente discuta. Mas é necessário primeiro que a gente passe por essa organização mais da cultura contemporânea para pensar a educação dentro disso. Pego o título de um livro de uma autora francesa que se chama Catherine Collot-Thélaine, filósofa, e que escreveu um livro, já traduzindo para o português, que se chama A Democracia Sem Demos. Singularmente, esse é o texto, o título do livro dela, que já é bastante instigante e esclarecedor acerca do que compõe o conteúdo desse livro, o que ela quer, basicamente, tem como tese central, é que a base da nossa organização democrática, bom, primeiro, a democracia como signo aí do nosso, da ideia que temos de como devemos organizar o comum, e segundo, que essa democracia, tal como está colocada, é uma democracia sem demos. Demos, bom, o que ela está propondo, em outros termos, é dizer, nós estamos propondo uma democracia sem o comum. Né? Sem o comum. Vou tentar ver o que é a tese dela, porque acho que coincide com a tese de vários psicanalistas que têm abordado o assunto. Mas antes de entrar nesses autores, ou pelo menos nas suas teses centrais, a ideia não é desenvolvê-las todas, até pelo nosso tempo aqui de exposição e debate, mas começaria por sensibilizar a partir de algumas coisas que a gente ouve em circulação. Por exemplo, a própria ideia que até bem pouco tempo só era possível de ser conjugada no singular, hoje em dia eu quase não a escuto mais conjugada no singular, que é a ideia de coletivo. Não sei qual a experiência de vocês, depois vocês me dizem, mas eu quase só ouço isso ser conjugado no plural. Os coletivos. Coletivos de... Acabei de vir da Unicamp, onde me convidaram para dar uma palestra, num grupo de... Era um coletivo de mães solo. Mães solteiras. Coletivos, isso se pluraliza quando, até bem pouco tempo, a gente só conjugava isso no singular, né? O coletivo. Isso que eu estou acabando de dizer para vocês é a tese central de um outro livro, de um autor que também imagino vocês conhecem, argentino,
digamos que a formação dele é em filosofia, o campo de trabalho dele é filosofia e psicanálise, Ernesto Laclau. Um livro bem interessante que se chama Guerra das Identidades, né? Onde sua tese central, ele é um cara que historicamente se dedica a pensar a filosofia política das forças de esquerda, e ele vai, então, estudando como isso evolui, e lá pelas tantas ele diz assim, ó, há uma mudança nos últimos 15, 20 anos, uma mudança central na pauta da esquerda. A esquerda deixa de ter como tese central a luta pela igualdade e passa a ter como tese central o respeito às diferenças. Há um giro nada banal aí, se pararmos para pensar, não é nada banal. Tudo bem que a gente pode dizer que o respeito às diferenças ainda é feito em nome de uma igualdade, mas a igualdade muda de status aí. Né? O respeito das diferenças enfatiza a ideia de identidade. Então, não é por acaso que ele está propondo a guerra das identidades, não é por acaso que eu estou dizendo que uma palavra que nós conjugávamos no singular, coletivo, vai começando a ser conjugada no plural, coletivos. Nesse sentido, há uma promoção, e a psicanálise é um discurso particularmente sensível a essa mudança de eixo, uma promoção da ideia do particular em relação, digamos que, durante toda a época em que a psicanálise foi central na análise à cultura, na qual a psicanálise nasce, os eixos organizadores são universal e singular. Nós estamos mais agora diante de um eixo organizador que seria o geral e o particular, não o universal e o singular. Pode parecer que são sinônimos, mas absolutamente não são sinônimos. Né? O singular é aquilo que não se pluraliza. O particular é aquilo que não se generaliza. Né? Um outro modo de dizer isso. Dizemos que uma coisa é universal quando ela ocorre em todo mundo, mas em cada um de um jeito próprio. E dizemos que uma coisa é geral quando ela ocorre em todo mundo do mesmo jeito. Essa é a diferença entre geral, universal, e particular e singular. Universal e singular, geral e particular. Então, digamos, quando pensamos o comum pela via do identitário, estamos mais no regime do particular do que do singular. Vamos tentar ver que consequências isso gera. Mas particular quer dizer aquilo que me faz parte, tanto no sentido de pertinência, né? Faço parte de, tanto que uma das teses clássicas que eu trabalho quando trabalho o tema da educação inclusiva é isso, educação inclusiva, né? Tá aí o termo inclusão, ou seja, a construção de um comum. No caso da educação inclusiva, um certo para todos. Educação inclusiva é fazer parte de ou é participar? São duas versões do parte, né, de onde vem a ideia de particular, que nos interessa desenvolver e desdobrar. Né? No caso, quando o assunto é educação inclusiva, não vou tomar esse rumo aqui para não desviarmos do nosso assunto, mas só para tomar como um exemplo do predomínio do paradigma do particular e do geral sobre o paradigma do singular e do universal. Tanto que há uma certa supressão dos universais, é uma tendência a uma certa supressão dos universais. Eu digo supressão, o Ernesto Laclau propõe a ideia de recalcamento dos universais. Ele propõe uma coisa até um pouco mais ousada, quer dizer, que ele chama de a morte do sujeito, e aí uma segunda tese que eu queria desenvolver um pouco com vocês, que é essa ideia de que a morte do sujeito, porque esse sujeito tem a ver com uma dinâmica do singular, já retomo isso daqui a pouco, mas para completar a tese dele, a morte do sujeito teria dado em, paradoxalmente, porque não era isso que era esperado, a morte do sujeito teria dado em excesso de subjetividade. Né?
Então, as identidades crescem, as pessoas preferem cada vez mais se dizerem eu sou Toque, por exemplo. Né? Eu sou... se definir a partir de um coletivo. Né? Há algo em relação à singularidade, quer dizer, e aquilo tudo que de você excede ao seu traço comum identitário com o outro, onde fica. Né? Porque se é verdade que eu posso me agregar a alguns por uma via identitária, não todo eu sou isso. Então, vocês vão vendo que o que vai se suprimindo aí na política das identidades é justamente a ideia de uma falta comum, aquilo que nos puxaria para a direção de um singular irrepetível. Né? O exemplo que eu trago da educação para a gente pensar isso é uma coisa, depois vocês também me dizem se isso já está acontecendo aqui em Porto Alegre ou das regiões que vocês venham, mas em São Paulo está cada vez mais forte duas indicações feitas na educação já infantil que são muito claras a respeito disso. Uma delas é aquilo que tem sido chamado de brinquedos socializados. Então, nas creches, por exemplo, as crianças não só não são incentivadas a trazerem ou virem com brinquedos próprios ou objetos próprios, senão que, durante o tempo da sua estadia nas creches e nas escolas de educação infantil, são estimuladas a partilhar dos brinquedos. A ver se me faço claro nesse ponto, porque esse ponto é o ponto decisivo. Sem nenhum traço distintivo próprio nesses brinquedos. Ou seja, os brinquedos são de todos, para todos. Essa é uma primeira coisa que depois quero comentar. E o segundo é que esses brinquedos têm que ser usados de maneira unissex. Ou seja, se antes eles portavam traços de um masculino ou feminino, há, por exemplo, a indicação pedagógica de que hajam momentos em que meninos e meninas brinquem com os mesmos brinquedos. Não com os mesmos, mas hoje todos brincaremos de boneca, amanhã todos brincaremos de carrinho, por exemplo. Bom, sem recompor todo o fio do raciocínio que leva a essas postulações pedagógicas, elas nos fazem, pelo menos, deter algumas coisas que são interessantes a discutir. Né? A primeira delas, vamos pegar por essa via dos brinquedos ditos socializados, né? de um brinquedo que não teria uma marca própria. Porque vocês devem se lembrar, todos vocês, da infância de vocês, né? Que o brinquedo não tem um valor apenas utilitário, nem tampouco um valor apenas pedagógico. Né? Para os meus alunos na educação, eles dizem assim, tem brinquedos educativos, brinquedos não educativos. Todo brinquedo é educativo. Podemos falar a diferença entre brinquedo pedagógico e brinquedo não pedagógico, mas, em princípio, todo brinquedo seria educativo. Por quê? Porque a relação da criança com o brinquedo não é uma relação utilitária ou estritamente pedagógica. Há uma interação, há um processo de simbolização, para dizer grosso modo, que faz com que a relação com esse brinquedo se particularize. O exemplo claro é que quando a gente resolve, né, então, para ficar num exemplo comum aqui a nós, já adultos, se a gente resolve guardar um desses brinquedos da infância lá num quarto dos fundos e vez ou outra, agora como adulto, a gente recupera esse brinquedo, a gente é flagrado de uma divisão, né, quando olha aquele brinquedo, porque ao mesmo tempo a gente vê que aquilo fez parte de toda uma época da nossa existência, não faz mais. Embora o objeto seja o mesmo, ele não é tomado mais na mesma posição. Ou seja, há algo do singular que eu imprimo sobre esse brinquedo. Né? Então, a ideia de brinquedos socializados vem na origem da discussão pedagógica dessa ideia de
aliás, uma dupla entrada, né? Uma é essa questão de gêneros, que a gente tem visto uma discussão cada vez mais forte no campo da educação, da pedagogia, e outra é a própria ideia de propriedade, né? O brinquedo não é seu, é de todos. Agora, uma certa discussão do que a gente considera propriedade é que é fundamental aí, né? Podemos dizer assim, o seu nome próprio é uma propriedade? O seu nome próprio é uma propriedade? Tá aí o nome próprio. O termo próprio se coloca aí, né? Mas ele é essencialmente algo da ordem da propriedade? Né? Não, parece que o próprio aí indica outra coisa, tem pelo menos uma extensão diferente da ideia de propriedade. Não é um nome que eu possuo. É um nome que me refere, um nome que leva uma série de significações que eu entendo que estão atreladas a ele e por aí vai. Resumindo, né, o que eu quero dizer, porque é importante que a gente passe também um pouco para o debate. A ideia é que isso que vai se chamando Guerra das Identidades e que propõe que se coloque em primeiro termo ou em primeiro plano, né, a constituição das identidades, e lembremos de passagem, né, para ir direto ao ponto também, o que a psicanálise tem a dizer sobre a história das identidades. O próprio processo analítico é tido como um processo de desidentificação. A identidade não é o lugar de definição do humano. Então, uma política das identidades seria uma política que faz o que com o comum? Esse é o ponto. Né? Se concordamos com Ernesto Laclau, com esses outros autores a que estava me referindo, Catherine Nicolot, Telene, que a dominância da organização do contemporâneo é a política das identidades, qual comum ela estabelece? Né? Um comum ou vários comuns, na linha do que nós dizíamos de coletivos, no plural? A questão é que se for, e quanto mais for na direção de coletivos, mais isso nos leva, né, para justamente o que ele propõe no tema do livro, que é guerra das identidades, ou seja, uma relação de ou eu ou outro, né, o que a gente chama no campo da psicanálise, dentro do conceito de narcisismo, com uma lógica do ou eu ou o outro, e não eu e o outro. Em torno de alguma coisa. Né? E com um último exemplo, concluo que se a própria opção do Lacan, quando pensou em organizar uma escola de formação analítica, pensava justamente em ir em cheio, ou em contrapor-se em cheio a esse termo, associação ou sociedade. Né? Sociedade psicanalítica, por exemplo, né? Que é um termo muito usado, ele propõe escola, porque a ideia dele era reunir ou agregar em torno de uma transferência com o saber psicanalítico. Né? E não em torno de, os laços, obviamente, que se comporiam a partir desse em torno de. Não estou dizendo que o em torno de suprime a dimensão do estar com, mas subordina. Né? Essa ideia me parece trazer dois tipos de comum que são diferentes. Um comum pensado desde uma falta em torno da qual se organiza algo, se institui algo, e, de outro lado, um comum não em torno da falta, mas da presença de um traço identificatório. Isso me parece mais típico do contemporâneo, então, o que eu queria trazer de saída para a gente discutir. E, bom, ela já me assinalou aqui que a gente está no tempo, e, de fato, é importante que a gente passe um pouco para a discussão, para que a gente possa entrar nos detalhes que mais tenha tocado, eventualmente, vocês e debater a partir daí. Então, por enquanto, é isso. Obrigado. Então, Rinaldo, meu nome é Diana, um prazer te conhecer.
De manhã nós falávamos no sentido do conceito contemporâneo, como Barthes define, no sentido daqueles que vivem ao mesmo tempo, né? Que é admitir o quanto nós somos transformados uns dos outros. A primeira instituição psicanalítica que existiu chamava-se Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, que é muito bonito, porque dá uma ideia de que nós somos o efeito daquele encontro que acontece naquele momento. Que isso sim é uma contemporaneidade ativa no sentido, não, como tu dizia, aprisionada no tempo. Mas, nesse sentido, desse medo que a gente tem de cair na vala comum, né, eu queria te colocar uma pergunta de como é que tu vê esse narcisismo das pequenas diferenças a partir do conceito do Dumont, do individualismo, no sentido de que essas pequenas diferenças, eu sou TOC, eu sou DDA, eu sou mulher, negra e tal, eu sou gay, transexual, ou sou gay não transexual, ou sou cisgênero, judia, enfim, etc., né? Essas categorias em que a gente se coloca, elas são o que em relação ao grande projeto individualista de fazer-se a si mesmo, alheio a qualquer origem, alheio a qualquer determinação. Ou seja, a pergunta que eu me faço, se essa coisa desse lugar de fala, que eu entendo como necessário, particularmente a partir do colonialismo e da opressão, enfim, eu acho que é importante, mas como que esse lugar de fala acaba redundando numa exacerbação do melhor produto do capitalismo, ou do qual o capitalismo é produto, que é o individualismo, né? Tudo bom, Rinaldo? Obrigada pela fala. Eu queria comentar um pouco essa questão que você colocou aí no final da diferença em torno das identificações, do comum em torno das identificações e do comum em torno das identidades, porque a discussão que eu tenho feito em torno dessa questão identitária, fazendo um gancho com aquilo que você colocou no início também da questão política, o que me parece que ainda prevalece nessa questão das identidades, que talvez a gente pudesse debater um pouco, e essa discussão me é muito cara, né, no campo da psicanálise, porque a gente está sempre contrapondo a questão do singular a essa questão das identidades. E, quando a gente está envolvido em políticas públicas, né, que é um pouco esse trabalho que a gente faz, inclusive em torno da questão da inclusão e das diferenças, né, da incorporação das diferenças, sejam raciais, sejam de gênero, de sexualidade, a gente está sempre debatendo em torno dessa questão, né, como preservar a singularidade do sujeito, né, em meio a esse conjunto das ações identitárias, que são políticas, né, que as pessoas se organizam para conquistar determinadas questões ou determinados direitos. E aí queria ver como é que você está pensando isso, porque, do ponto de vista da psicanálise, a questão das identificações, no final das contas, ela implode, né, com essa categoria das identidades. Mas, do ponto de vista das políticas públicas, não tem sido fácil a gente prescindir das categorias identitárias, porque, senão, você não tem um operador comum, né, para lidar discursivamente com isso. Então, queria ver como é que você está pensando aí essa diferença. Boa tarde, meu nome é Maristela. As crianças da educação infantil, como sujeitos potentes, conforme as diretrizes da educação infantil, elas são sujeitos potentes, criativos, estão se constituindo como sujeitos. E tu falastes que elas estão usando brinquedos socializados e que todos esses brinquedos eles são brinquedos educativos, né? Mas tu falas dos brinquedos socializados. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa questão do uso desses brinquedos socializados, nesse momento onde nós temos uma discussão bem grande da questão de gênero, mas principalmente da questão subjetiva, da constituição subjetiva dessas crianças. Muito obrigada.
Diana, acho que você traz, na minha opinião, os mesmos elementos que eu usaria para responder tua própria questão. Para mim, sim, o risco maior da política das identidades é reforçar o traço talvez maior da organização liberal capitalista, que é o individualismo. Pegaria um outro exemplo que eu não usei aqui na sequência, mas que é o próprio rumo, e isso está forte nas políticas identitárias, a Margarete trazia a questão de como isso aparece nas políticas públicas identitárias, porque isso vem organizado fortemente, e aí talvez a gente possa juntar as duas questões num ponto pelo menos, que é a tentativa de dar estatuto jurídico para as diferenças. Né? Porque as diferenças sempre existiram. A questão é dar estatuto jurídico a elas. O Marcel Gauchet, por exemplo, propõe uma reflexão que eu acho interessante, e diz assim, que uma das características da contemporaneidade seria justamente aquilo que ele pode chamar de cogito jurídico. Eu tenho direitos, logo sou. Né? A ideia de porque eu tenho certos direitos, sou, se eu não tenho direitos, não sou. Então, digamos, há um risco do reforçamento do eu sou sem relação com aquilo que sem relação com a relação que temos em termos constitutivos com o campo do outro. Né? Então, o individualismo, porque podemos pensar assim, identidade e identificações são termos, inclusive dentro da psicanálise, pensados dialeticamente. Tudo bem, a gente pode dizer que, dado uma certa política que fortalece, que enfatiza a ideia de identidade, nós da psicanálise tendemos a entrar aí dizendo, olha, mas a identidade e as identificações são processos distintos. Mas, mesmo em psicanálise, me parece, é possível pensar a questão da identidade, só que sem pensá-la como estatuto jurídico, mas como algo que se conserva, que tem uma certa perenidade, apesar das identificações, mas que não precisaria haver uma relação de antinomia entre as duas coisas. Identificações de um lado e identidade do outro. Né? Começa a ser tratado desse modo, e sobretudo pelos psicanalistas, quando a gente está diante de políticas de reforçamento da identidade que põe em risco, digamos, isso que para nós é muito forte, que é a relação de constituição do sujeito no campo do outro. Um exemplo claro disso, eu acho que é a discussão de gêneros do modo como ela tem chegado às escolas. Né? Esse é um outro texto bem interessante sobre isso, que já fez escola, né, que é o texto do Dany Robert Dufour, sobre essa história dos gêneros na escola, no qual o que ele propõe pensar como ponto perigoso da questão é justamente quando você possa dizer que aquilo que sempre foi chamado de orientação sexual seja transformado em opção, como se fosse da ordem da escolha. Quer dizer, como se alguém pudesse dizer assim, meu gênero é tal, logo isso precisa ser reconhecido juridicamente. Né? A mistura ou o achatamento dessa discussão do que é gênero, do que é sexo, do que é gênero, do que é posição identitária, né, é que vai fazendo com que uma certa confusão se processe nesse assunto e que torne difícil que a gente possa discernir aí o que é uma coisa e o que é outra. Então, identificações e identidade, por exemplo. Tomando por essa porta, Margarete, o que você traz sobre o fato de que trabalhar com políticas públicas nos torna imediatamente ligados à questão das identidades, porque é assim que elas se apresentam, em função, inclusive, de terem ganhado o estatuto jurídico. Eu tenho trabalhado com isso, tomando isso como ponto de partida, mas não como ponto de chegada. Digamos, as coisas chegam formuladas nesses termos, só que quando a gente começa a mergulhar no assunto, né, não é na direção do reforçamento dessas identidades que a gente trabalha. Também não é na direção de fazer oposição aos grupos identitários, mas é de dialetizar isso que se apresenta aí. Né? Na direção de que o fato de que hajam traços identitários que nos identifiquem, ou que nos deem uma pertença comum,
não precisa necessariamente eliminar a singularidade. Né? E que essa ideia de, por exemplo, dizer sou negro, ou sou mulher, ou sou qualquer um desses traços identificatórios ligados aos coletivos, não significa que todo você está submetido ou subordinado a essa identidade. Eu acho que essa é a via de trabalho, digamos, é o telos de trabalho que a gente usa quando entra nas políticas públicas, que estão todas organizadas. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, um movimento chamado de identidade surda, para a gente pegar um exemplo de educação inclusiva, no qual, basicamente, se reivindica que a questão da surdez seria quase passível de ser tratada como uma questão de estrangeiridade. Eu falo outra língua. Né? E que, por causa disso, muitas vezes acaba justificando, dentro dos movimentos de identidade surda, a ideia de uma própria guetificação. Quer dizer, é bom que a gente fique entre nós, porque entre nós as coisas circulam de um modo econômico. Assim como circula para vocês que falam, que são oralistas e que falam a língua portuguesa, por exemplo. Né? Mas essa é uma discussão que, se reforçada deste ponto, ameaça esse comum que a gente está falando em princípio. Né? Situa, de novo, a organização em torno de coletivos. Não é por acaso que isso desemboca em guetificações. Né? De outro lado, é simples, a gente simplesmente vai fazer a força de oposição contra isso e dizer, não, diluam-se num comum, num suposto comum identitário maior. Uma ideia nevrálgica, me parece, estar em torno dessa ideia de o quanto que uma política que reforça a identidade trabalha na direção de um comum que acaba rumando para uma diferença individualista, só que, em vez de individualista um a um, individualista grupo a grupo. Que aí também estamos diante de uma tensão individualista. De novo, estamos no eu contra o outro, ou eu ou o outro. Né? O François Dubé, por exemplo, sociólogo francês, filósofo sociólogo francês, diz uma coisa interessante. Isso gerou, por exemplo, a concorrência entre as vítimas. Quem sofre mais? Quem sofreu mais historicamente? Né? Então, a política deve ser mais favorável aos judeus, mais favorável aos negros, dependendo da região do mundo em que você está, vai ter diferentes pesos sobre essas identidades, mas que elas inevitavelmente nos levam para o caminho da guerra ou do conflito, essa ideia do um contra o outro, ou eu ou o outro. Então, um favorecimento do individualismo ou traço distintivo. Então, em vez da gente pegar a diferença na sua dimensão ontológica, a gente trata a diferença na sua dimensão ôntica. Essa é a grande questão. As diferenças. Quando Lacan fala o conceito de diferença absoluta, é tomar a diferença na sua ontologia. Ou seja, quantos gêneros nós temos no ser humano? 7 bilhões. Isso seria pensar a questão do sexo a partir da diferença absoluta. Se eu passo de 2 para 10 ou de 10 para 32, eu ainda estou dentro de um universo regrado numa certa contingência histórica, que pode mudar em qualquer outro momento, né? E que situa a diferença em termos de uma diferença ôntica, não ontológica. Então, aí que me parece que trabalhar dialeticamente é fundamental, essa dimensão ôntica e ontológica dialeticamente articuladas. Né? E tomando tua pergunta, então, que é dos brinquedos socializados, eu trouxe o exemplo do brinquedo socializado porque há na proposta pedagógica do brinquedo socializado uma proposta de se apagar uma marca singular que a criança poderia pôr sobre o objeto. Né? Como se o brinquedo valesse por aquilo que ele vale num sistema de valores na cultura, sem marca singular. Por que eu usei o exemplo do nome próprio? Porque
Se Rinaldo, que é o meu nome, fosse... Se Rinaldo, que é o meu nome, significasse, porque é um derivado de Reinaldo, que na sua origem etimológica quer dizer aquele que é rei, então todos os Reinaldos e Rinaldos, se a gente só pega o valor histórico-cultural de um objeto, no caso o nome próprio aí, ou de um brinquedo, por exemplo, os carrinhos têm um valor cultural X. A gente está eliminando o espaço que é do brincar, porque o que as crianças fazem com o brinquedo é transformá-los em outra coisa. Fora do valor, quer dizer, essa garrafa pode ser um avião, fora do valor, marcado pela cultura para ela. Então, quem define que o carrinho é um brinquedo masculino e que todas as meninas têm que brincar com o carrinho, está eliminando do rol das preocupações e daquilo que a gente leva em conta a marca singular que cada criança põe sobre cada brinquedo. Né? Uma discussão que eu e Leandro temos tido ao longo do tempo, nos últimos tempos e um pouco à distância, mas essa ideia do funcionamento dito psicopedagógico hegemônico. Né? Eu tenho proposto pensar no psicossociopedagógico hegemônico, porque de um tempo para cá, a dominância discursiva da pedagogia, pelo menos no campo em que eu me vejo inserido, é sociológica mais do que psicológica. Discurso dominante. A ideia dos brinquedos socializados. Uma outra ideia que não contei aqui para vocês, mas uma teoria que tem surgido forte lá em São Paulo, a teoria da cama compartilhada, ou seja, de deixar que a criança deixe a cama dos pais quando ela se sentir preparada. Por exemplo, alguns 42 anos. Né? A coisa pode realmente ir longe, sobretudo no caso brasileiro, que a lógica do puxadinho vai longe. Né? Quer dizer, caso e construa um puxadinho lá em casa. Né? Então, são coisas que vão tomando o pensamento pedagógico e que vem dessa forma sociológica de pensar, mas, quero dizer, não necessariamente ancorada nas ciências sociais. Eu cito um outro livro importante do Bernard Lahire, que é onde ele faz uma certa diferença entre sociologia como ciência e sociologismo como esse uso que é feito da sociologia para extinguir o sujeito. Aliás, é curioso ver que no campo da sociologia vão surgindo autores sensíveis a essa exclusão do sujeito. Bernard Lahire é um caso, François Dubé, por exemplo, que tem um livro que se chama Sociologia da Experiência, Bernard Charlot, que propõe contra todos os sociólogos da sua época a ideia de uma sociologia do sujeito. Né? Porque haveria um risco de, via dominância do discurso sociológico, você extinguir essa categoria do sujeito que é da ordem do singular, não é da ordem do particular. Então, se trouxe o exemplo dos brinquedos socializados, não é na linha de que os brinquedos têm que ser da criança, mas na linha de que algo da criança, algo de singular da criança, marca o brinquedo. Às vezes um risquinho. Né? Às vezes uma cabeça quebrada do boneco. Não é necessariamente aquilo para o que culturalmente lhe foi escrito, mas aquilo que a criança, enquanto sujeito desejante, transforma nisso. Né? Essa marca tenho visto no pensamento pedagógico contemporâneo como tendente ao apagamento. Como se não tivéssemos que dar, e mais do que isso, acho que vai na linha do que a Margarida estava dizendo, um pouco da preocupação dela. Não só que a gente não dá estofo para isso, mas que dar estofo para isso é ameaçador. Se a gente começa a falar de singularidade, isso põe em risco coisas importantes. Isso, em alguns casos, tem sido proibido. Não, não. Isso até existe no chamado Dia do Brinquedo, que aí é convidado para trazer de casa. Mas estou dizendo, os brinquedos da creche são tidos como coletivos, não no sentido de que, é claro, coletivos porque não é da propriedade de ninguém, nenhuma criança pode fazê-lo seu, né?
mas coletivos no sentido de que o sentido dado a eles é geral e não singular. E que as crianças têm que manipulá-lo a partir desse, quer dizer, o que justifica dar esse brinquedo e não aquele, e que inclusive não é de eleição da criança. Isso que eu estava dizendo dos brinquedos por gênero é dia da semana. Hoje todos brincarão com. Né? E aí lembrando uma outra frase do Daniel Robert Dufour, na qual ele diz justamente que, exatamente numa sociedade onde se prima muito por liberdade, onde você imagina que vai ter menos imperativos, surgem mais e mais fortes imperativos. É todo dia da semana, não, tal dia da semana, todos brincarão com. Muito obrigada, Rinaldo, né, pela tua fala, que nos provocou a pensar e nos deixou aí tantas outras faltas para que a gente possa seguir pensando. Muito obrigada.